A sério, quando eu começo a gravar é quando me mandam mensagens, tipo... Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago-vos mais um vídeo da minha série Onde Está, que eu não fazia há mais de um mês. Eu tenho a noção que vocês já estavam a morrer de saudades destes vídeos. Como eu já estou de férias, eu tenho mais tempo para fazer pesquisa para estes vídeos. No entanto, eu vou continuar a meter apenas um vídeo por semana, porque eu sou uma pessoa bastante preguiçosa e fazer 2 vídeos por semana deste tipo de vídeos que eu faço seria muito estressante. Meter um já é estressante. Fazer este tipo de pesquisa deixa-me assim um bocado deprimida, porque são coisas assim um bocado pesadas e eu tenho que pensar na minha saúde mental, que não está muito boa, portanto... Como eu já vos tinha dito, dia 29 de maio vou para os Açores, o que quer dizer que os próximos 2 vídeos que vocês virem aqui no canal são pré-gravados. No vídeo de hoje eu vou falar-vos sobre o caso da Cláudia Alexandra Silva e Sousa, uma menina que quando desapareceu tinha 7 anos. Ela nasceu a 13 de março de 1987 e desapareceu a 13 de maio de 1994, portanto ela desapareceu quando tinha 7 anos. Cláudia era uma menina de 1,10 m, pesava 30 kg, tinha cabelo castanho, tinha uma cicatriz na coxa direita, uma cicatriz no lábio e uma cicatriz num dos dedos da sua mão, não se sabe qual ao certo, mas pronto, tinha uma cicatriz num dos dedos da mão. Isto tudo foi a forma que a PJ encontrou de tentar localizá-la, tentar que as pessoas vissem que era ela, porque tinha assim várias cicatrizes e por isso conseguia-se perceber melhor se era ela ou não. Eu tenho desde já fazer um aviso em relação a este caso, porque há muitas versões deste caso, não se sabe ao certo aquilo que aconteceu, porque é um caso assim vá mais antigo, as pessoas não prestaram muita atenção ao desaparecimento dela naquela altura, porque não pensavam que ela ia desaparecer, porque isto aconteceu numa aldeia muito pacata e as pessoas nunca estavam à espera que isto pudesse acontecer sequer, e por isso eu tenho de dizer que, apesar de existirem muitas versões, esta versão que eu vos vou contar é a mais conhecida e é a que se acredita que seja verdade. Portanto, Cláudia nasceu em Oleiros, ela vivia numa zona bastante calminha, como eu já disse, era uma aldeia muito pacata e por isso ela ia a pé para a escola. Havia uma funcionária na escola onde Cláudia estudava que se chamava Goretti e Cláudia estava sempre a brincar com a filha dessa funcionária. Houve um dia em que Goretti pediu para Cláudia ir buscar um saco de lixo à mãe, porque a mãe fazia saquinhos para o lixo. Cláudia tinha saído da escola, depois foi para casa pedir o saco do lixo à mãe. A mãe disse que não tinha mais sacos de lixo e para informar Goretti que não tinha mais sacos de lixo. Foi nesse pequeno percurso de casa até à escola que ela desapareceu. Num pequeno percurso de 500 metros, Cláudia desapareceu. Foi o tio de Cláudia que reportou o desaparecimento no dia seguinte, dia 14 de maio, à GNR de Braga. Procuraram muito bem por Cláudia, não só a GNR como a PJ, mas também militares, escoteiros. Muitas pessoas procuraram por Cláudia, passaram mesmo a aldeia toda a limpo. Eles foram a matas, foram a freguesias vizinhas, eles foram literalmente a todos os sítios procurar Cláudia. Como não a encontraram, começaram logo a pensar que podia ser um rapto e houve até uma vizinha, que era vizinha da Cláudia e da família de Cláudia, que disse que nesse percurso de 500 metros tinha visto Cláudia e tinha visto um carro, assim um carro escuro, a abordar Cláudia, mas não sabia ao certo se ela tinha entrado, não sabia aquilo que tinha acontecido, porque ela não estava a prestar muita atenção, não acontecia nada naquela aldeia, por isso óbvio que ela ao ver o carro aproximar-se de Cláudia não ia pensar que tinha, não sei, possibilidade dela ser raptada. Por isso a senhora não reparou bem no carro, não viu matrículas, não viu nada. Ela apenas diz que um carro se aproximou de Cláudia e foi a última coisa que ela viu. A GNR decidiu então passar o caso para a PJ e foi desde aí que a PJ começou a levar o caso num rumo completamente diferente, como rapto. No dia 17 de junho, 2 agentes da PJ foram falar com os pais de Cláudia, foram ver as condições que eles tinham em casa, foram ver como eles cuidavam dos filhos, porque eles não tinham apenas a Cláudia, tinham 4 filhos no total, 2 rapazes e 2 raparigas. A mais velha tinha 11 anos, depois havia um rapaz de 10, depois a Cláudia de 7 anos e o mais novo tinha 5 anos, portanto eram 4 filhos, era uma casa assim bastante cheia e depois também tinham imensos tios, imensos primos, vocês vão perceber aqui a bocado. Mas pronto, a PJ anotou que os pais de Cláudia eram pobres e alcoólicos, portanto como vocês podem imaginar, essa não é a melhor imagem que a PJ pode ter de vocês quando uma das vossas filhas está desaparecida e por isso muitas pessoas começaram a pensar que se calhar não foi um rapto, foram os pais que venderam Cláudia para terem mais dinheiro para sustentar os outros. A PJ depois começou a suspeitar que Maria Júlia, uma jovem de 17 anos que era prima da mãe de Cláudia, sabia o paradeiro de Cláudia, porque houve uma vez uma conversa entre Maria Júlia e a mãe de Cláudia que foi assim um bocadinho suspeita. Maria Júlia trabalhava em Famalicão como empregada doméstica
e como tal eles precisavam de mais raparigas para trabalhar e foi então que Maria Júlia decidiu falar com a mãe de Cláudia e pedir que a filha mais velha trabalhasse também nessa empresa e trabalhasse também como empregada doméstica. Como vocês podem imaginar, a mãe de Cláudia recusou essa oferta porque ela não queria que a filha mais velha de 11 anos trabalhasse como empregada doméstica. Maria Júlia percebia que a família de Cláudia estava com dificuldades financeiras e foi por isso que fez esta proposta, mas não era bem uma proposta, ela queria mesmo pegar na miúda e levá-la. Ela não estava a perguntar se a filha dela podia ir, ela estava a dizer que a ia levar. Portanto, como eu já disse, a mãe de Cláudia recusou essa oferta e depois o que é que Maria Júlia disse? Maria Júlia disse, se eu não levar a mais velha... E depois o que é que Maria Júlia disse? Maria Júlia disse que se não levar a mais velha, leva a mais nova. Ou seja, se ela não levar a filha de 11 anos, leva a Cláudia para trabalhar nessa empresa. Quando a PJ foi interrogar Maria Júlia, ela negou tudo, disse que era mentira. Portanto, eles eliminaram Maria Júlia e perceberam que, apesar dela ter dito isso, provavelmente estava apenas chateada e ela não tinha possibilidade sequer de ter raptado Cláudia. Portanto, no dia em que a Cláudia foi raptada, Maria Júlia esteve o dia inteiro a trabalhar e foi provado. O desaparecimento começou a passar na televisão e houve até um senhor que ligou em anónimo para a RTP a dizer que Cláudia estava em Odivelas e que sabia porque era vizinho do casal com quem ela estava e que ela era vítima de maus tratos. No entanto, isto foi provado ser mentira. Eu não percebo porque é que as pessoas fazem isto se uma criança está desaparecida. Nós não temos de desperdiçar o tempo da PJ porque eles estão assim um bocadinho ocupados, sabem? A tentar encontrar a criança. Portanto, estas mentiras não servem para nada a não ser para os fazer perder tempo e são completamente inúteis. Portanto, a PJ no dia 1 de julho recebeu uma carta em anónimo, porque estas coisas são sempre em anónimo, as pessoas têm medo de dar a cara. A PJ recebeu uma carta carimbada pelos Correios de Vilar Formoso e esta carta dizia que o senhor estava sentado à frente do turismo, não se percebe bem o que ele queria dizer, provavelmente estava sentado ao pé de alguma coisa turística e que viu um carro branco chegar e abordar Cláudia e eu agora vou ver porque eu não quero errar. Um carro branco com a matrícula francesa 3743, 73 ou 78. Portanto, eu não tinha sequer a certeza da matrícula, pelo menos ele viu mais ou menos a matrícula, mas não tinha a certeza. Portanto, 374373 ou 374378. Desse carro branco saiu um homem e a menina entrou nele. Depois dirigiram-se a um banco que estava fechado e por isso voltaram para trás. No carro iam olhar muito para mim, talvez com medo que eu fosse à polícia. Notei na menina que estava com medo e ele estava atrapalhado. As autoridades francesas foram então contactadas pelas nossas autoridades portuguesas, porque aparentemente o homem dizia que este carro tinha uma matrícula francesa e era um carro francês, por isso a PJ entrou em contacto com as autoridades francesas. As autoridades francesas investigaram ambas as matrículas que o homem tinha dado porque ele não tinha a certeza. Investigaram ambas as matrículas e nenhuma correspondia ao carro que o homem tinha descrito. Ele mentiu porque não havia nenhum carro branco com essa matrícula. No dia 7 de setembro, Maria Ana, que era irmã do pai de Cláudia, foi ao registro civil pedir uma segunda via da certidão de nascimento de Cláudia. Óbvio que a PJ achou isso muito suspeito porque raio é que ela queria uma segunda via da certidão de nascimento de Cláudia, a não ser pelo facto de que, se calhar, ela podia tê-la raptado. No entanto, Maria Ana defendeu-se a dizer que, na realidade, ela apenas o fez porque a irmã, que era outra irmã do pai de Cláudia, tinha pedido para fazer isso. Quando as autoridades foram contactar essa irmã, a irmã disse que tinha tentado entrar em contacto com a Guarda Civil de Espanha e que a Guarda Civil de Espanha apenas conseguia investigar caso tivessem a certidão de nascimento de Cláudia. Foi então provado que ela nem sequer chegou a enviar a certidão de nascimento para a Espanha e que ela nem sequer pediu autorização aos pais de Cláudia porque sabia que eles iam recusar que ela tivesse uma segunda via da certidão de nascimento de Cláudia. Portanto, isto é tudo um bocado suspeito, a PJ esteve a investigar, no entanto não conseguiram chegar a lado nenhum. Goretti, a tal funcionária da escola que eu vos tinha falado no início do vídeo, foi ouvida outra vez em outubro e ela disse que Cláudia na realidade não ia apenas para a escola brincar, ela ia também para a escola lanchar porque os pais eram pobres e era Goretti que lhe dava o lanche quando ela brincava com a filha. Ela também confessou que um tio de Cláudia chamado Júlio, nesse dia do desaparecimento, pouco antes do desaparecimento até, tinha passado pela escola a perguntar se Cláudia queria ir com ele para casa, o que Goretti achou um bocado suspeito.
No entanto, quando a PJ foi interrogar o tio da Cláudia, chamado Júlio, ele disse que ele vivia ainda com o pai, que ele estava solteiro, não tinha trabalho e por isso vivia com o pai, ou seja, vivia com o avô de Cláudia, e por isso muitas das vezes ele acabava por levar os sobrinhos à casa do avô para estarem com o avô e brincarem com o avô. Portanto, ele disse que aquilo era completamente normal e a PJ acreditou, porque óbvio que não havia razão nenhuma para ele raptar a Cláudia, porque isso foi provado ser verdade. Ele costumava levar os sobrinhos para a casa do avô, portanto, tudo na boa. Em janeiro de 1995, visto que a Cláudia podia estar em França, a PJ entrou em contacto com as autoridades francesas novamente, porque aparentemente um padre chamado Manuel, que vivia em Gentilly, disse que tinha recebido informações de que ela estava nessa cidade chamada Gentilly, perto de Paris, mas que, no entanto, todas as informações que ele tinha recebido eram muito vagas, por isso, apesar da PJ ter entrado em contacto com as autoridades francesas, eles não seguiram muito essa pista porque não havia mesmo provas que pudessem comprovar, percebem? O caso foi então arquivado quase um ano depois dela ter desaparecido, a 17 de março de 1995. Em maio de 1995, depois do caso ser arquivado, Maria de Jesus, que era a mãe de Cláudia, foi à PJ porque ela pensava que Cláudia estava na Suíça. E o porquê dela pensar que ela estava na Suíça? Porque Maria Júlia, eu já vos tinha falado de Maria Júlia aqui, era aquela rapariga de 17 anos que trabalhava como empregada doméstica e que chegou a ser suspeita. Pronto, Maria Júlia mudou-se para a Suíça. A PJ, apesar de ter achado estranho, voltou a abrir o caso e tentaram seguir as pistas de que ela podia estar lá. No entanto, eles não chegaram a encontrar nada e por isso o caso foi fechado novamente. Então chegou ao fim a explicação deste desaparecimento. Eu não sei muito bem aquilo que pensar em relação a isto, porque eu acho que vocês perceberam que é um caso bastante confuso. Eu tive um bocadinho de dificuldade a pesquisar sobre este caso. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Ela simplesmente desapareceu mesmo. Desapareceu num percurso de 500 metros. Não se sabe o que lhe aconteceu, não se sabe onde ela pode estar. Pensa-se que a família a possa ter vendido, pensa-se que ela possa ter sido raptada, que ela possa ter sido assassinada. Há muitas teorias, mas sinceramente eu não sei mesmo o que pensar deste caso. Normalmente eu dou a minha opinião porque eu tenho uma opinião formada em relação a todos os casos que eu abordo aqui no canal. No entanto, eu acho que é a primeira vez que eu não tenho uma opinião formada em relação a um caso. Por isso, se vocês quiserem partilhar a vossa opinião e se quiserem partilhar aquilo que vocês acham que aconteceu, digam nos comentários lá em baixo. Na minha opinião, ela pode mesmo ter sido raptada e estar num daqueles anéis de prostituição, como vocês sabem, essas coisas horríveis que acontecem atualmente e que sempre aconteceram, mas pronto, ela pode ter sido raptada e pode ter sido vendida para prostituição e pode já estar muito longe daqui, ou pode até já estar morta, pode ter fugido. Sinceramente, eu não sei aquilo que vos diga. Subscrevam ao canal para mais vídeos deste tipo, juntem-se aqui à família de Sherlock Holmes. Sigam-me no meu Instagram para acompanharem a minha viagem, porque eu estou quase a ir. Oh meu Deus, eu estou super entusiasmada. Eu vou descansar tanto no meio da natureza. Vou subir à montanha do Pico, pessoal, e vou nadar com tubarões. Eu vou levar a minha GoPro para filmar tudo. Vai ser brutal, pessoal. Ai, eu estou tão feliz, a sério. Pareço uma criança a falar agora. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, então. Adeus e até ao próximo sábado.